a saúde ela tem pressa, né? Ela não pode esperar muitas vezes, é o que está acontecendo agora no Ceará. Então a gente está no Ceará vivendo uma situação, e eu como representante dos médicos quero trazer especificamente o sentimento desses colegas médicos diante da situação que eles estão passando lá no estado do Ceará. A gente tem recebido, senador, diariamente queixas, reclamações, apelos, na verdade, de colegas médicos do estado do Ceará diante da situação que eles estão presenciando no dia a dia nos plantões, viu, senador Eduardo? Então, assim, os colegas médicos, a gente tem relatos de colegas médicos saindo dos plantões chorando, colegas médicos que durante o plantão entram ali naquela situação de um burnout ali, de ficar sem saber o que fazer. Eu queria abrir aqui a minha fala com um relato da semana passada que eu recebi de um colega médico, certo? Ele me passou um relato que é o seguinte, exatamente em relação ao Hospital Albert Sabin. O que o senador Eduardo Girão viu lá é realmente o dia a dia do Albert Sabin no momento. O Ceará tá passando por um surto, né, de doenças respiratórias, doenças virais, doenças altamente patogênicas, né? É mais de um vírus que está atuando nesse momento. E dessa vez, ao contrário, vocês lembram que na Covid as crianças elas eram menos afetadas. Parece que a coisa se inverteu agora e as crianças estão sendo muito afetadas por esse surto e quadros muito graves. Então eu recebi relato de colega médico, senador Paulo, no sentido de que, doutor Leonardo, a gente chega no plantão, a criança chega no plantão, em 3 horas a gente está assinando um atestado de óbito. Isso é um relato de um colega médico. Então, assim, eu quero trazer um pouco desse ponto do dia a dia para a gente entender a importância dessa audiência e dessa discussão. E um outro colega disse, doutor, você precisa vir na emergência do Albert Sabin, estamos vivenciando um caos. Então, e aí o relato do colega médico continua, estamos vivenciando um caos. O Sabin virou um local de jogar crianças graves, crianças sendo ventiladas manualmente, porque não tem mais ponto de O2. Eu quero que vocês entendam isso aqui, não tem leitos suficientes. Essas crianças elas passam a ser internadas nos corredores. E os corredores não estão preparados para receber pacientes internados. Então, o que você tem? Você tem um quadro respiratório grave, um quadro respiratório que uma das principais terapêuticas é suporte de oxigênio, e nos corredores não existe suporte de oxigênio, não existe saída para oxigênio. Então, como é que você vai tratar uma criança? Isso na ponta final de atendimento. A gente está falando do hospital terciário, aquele hospital que ele resolve os problemas mais graves, resolve os problemas que o posto não resolveu, que o hospital secundário não resolveu, ela chega no hospital terciário. Então, esse colega médico disse que trabalha lá desde a década de 90 e nunca foi tão ruim assim. Não tem mais espaço nem em corredores. O doutor Eduardo falou que viu uma situação degradante de familiares em cadeiras de plástico. E o colega, doutor Eduardo, coloca aqui que não tem nem mais cadeira para colocar as crianças com as mães. Cadeira de plástico, certo? Alguém precisa fazer algo, e é isso que essa comissão se propõe a fazer, eu não tenho nenhuma dúvida, né? E ele continua falando que esses pacientes estão vindo do estado inteiro e praticamente o local onde dá para atender é lá. Mas por que isso? Porque a gente vai tratar aqui ao longo do debate, eu não quero esgotar isso agora, houve fechamento de unidades hospitalares no Ceará nos últimos anos. Parece até ser uma política. É bom que se esclareça aqui, os partícipes, os convidados falem por que essa política de fechamento de unidades hospitalares, por que essa política de fechamento de leitos e por que essa política de fechamento de atendimento pediátrico, principalmente atendimento de emergência. Então a gente está com esse problema muito sério lá no estado do Ceará. A gente tem situações em que eu tenho um relato de ontem, que para 100 pacientes internados atendidos, a gente tinha 4 médicos pediatras, ou seja, são pacientes graves, pacientes que requerem atenção. Então, com 4 médicos pediatras só, os médicos não estão dando conta de atender esses pacientes, né, durante o turno, e esses pacientes acabam sendo atendidos durante a noite, ou seja, um paciente que precisava ser visto durante o dia por falta por um excesso de demanda, eles acabam sendo atendidos à noite. E a gente não precisa, né, ser nem da área da saúde para entender que um paciente que já está internado, que não pode ser atendido em unidade de menor complexidade, ele atrasar essa avaliação e, consequentemente, a prescrição, os medicamentos que vão ser feitos, isso aí piora muito, pode potencializar muito a piora desse quadro desses pacientes. E assim, um dos pontos que vai... Então, assim, o que preocupa também é que assim, a gente passou pela pandemia e na pandemia, por tudo que a gente passou, o aprendizado que a gente
poderia ter extraído um dos aprendizados seria exatamente uma capacidade de resposta rápida nessas situações. Essa é uma situação emergencial, essa é uma situação que está levando à gravidade dos quadros clínicos de pacientes, principalmente os pediátricos, e é uma situação na qual, que é em volume muito menor do que o que foi demandado na pandemia, e a gente não está mostrando capacidade de resolução do problema, capacidade com contratação de profissionais, capacidade com a estrutura física, como eu mesmo já falei aqui, faltando medicamentos, faltando antibióticos, faltando até oxigênio, porque você não tem nem leito para internar essas pessoas. E aí, esse problema provavelmente vão suscitar em seguida, durante a discussão, que em parte desse problema é a dificuldade de conseguir profissionais. E aí eu entro num tema que é muito mais próprio a mim, né? Novamente, para deixar que os outros palestrantes falem de outros pontos. O que tem acontecido também no estado do Ceará e no município de Fortaleza, e não é de hoje, é de muitos anos, a saúde pública ela está sendo terceirizada, quarteirizada. A saúde pública, que é uma atividade eminentemente do Estado, ela está sendo repassada para terceiros. E nesse repasse para terceiros, o Estado perde autonomia, perde gerência sobre a sua saúde pública. Então hoje a gente tem, não é só no Ceará também, a gente tem vários estados do Brasil, em várias prefeituras de capitais interiores do Brasil, você tem uma estrutura de saúde montada, que são as secretarias de saúde com seus profissionais, e você tem uma estrutura paralela, que é através da contratação de OS, através da contratação de cooperativas, que também estão tocando a saúde. Isso aí a gente está vendo que não está funcionando. A forma como está sendo gerida, a forma como está sendo priorizados os recursos na saúde, e na verdade a priorização agora em muitos locais é mais para essa terceirização do que propriamente para atividade direta em saúde do Estado, tem trazido problemas. Então vamos falar talvez da dificuldade de conseguir médicos, de conseguir pediatras em situação de urgência, e eu queria passar uma situação que é recorrente. A gente tem colegas médicos que o último salário que recebeu de atividades prestadas para o Estado é de dezembro. A gente está no mês de maio, a gente tem atraso salarial de 3, de 4, de 5 meses. Então isso aí é recorrente. Eu vou falar aqui, antes que falem, não estamos conseguindo médico, eu vou falar aqui, ó. Atraso salarial, isso tudo é coisa desse ano. Atraso salarial no Hospital São José, um outro hospital terciário de doença infecciosa. Atraso salarial, isso é um hospital estadual. Atraso salarial no Hospital da Mulher, Hospital Municipal. Atraso salarial no Hospital Gonzaguinha da Barra, no SAMU de Fortaleza, no Frotinho da Parangaba, é generalizado. Então, como é que eu vou conseguir profissionais se quando o profissional vai conversar com um colega, tá tendo vaga no hospital tal, não pagam. Eles atrasam. Como é que eu vou conseguir ter estrutura de saúde se eu não tenho um profissional para atender, se eu não pago o meu profissional? Atraso salarial na Santa Casa de Fortaleza, esse é atual. Atraso salarial no Hospital Fernandes Távora, que presta serviço também para os entes públicos. Atraso salarial na Central de Regulação de Leitos. Tudo isso aqui é atual. Então, gente, eu vou encerrando minha fala mostrando aqui que um dos problemas, que a gente tem alguns problemas, a gente tem um problema muito agudo, né? Um problema, na verdade, que é crônico agudizado. Eu me lembro até novamente eu puxo a fala do senador Eduardo, no sentido de que viu um cenário de guerra. Senador, quando eu era estudante de medicina, eu estava no Hospital José Frota, e aí receberam lá uma equipe de médicos dos Estados Unidos. E eles viram aquilo ali, aquele corredor lotado. E faz um tempo já, fiz naquele corredor lotado. E para eles olharam para aquilo e perguntaram, aconteceu alguma coisa, alguma catástrofe natural? Eles não são uma catástrofe natural, um grande acidente, um trem descarrilhou, um terremoto? Não, isso aqui é o normal. Então essa é a situação, a gente está aceitando como normal uma situação que deveria ser exceção, uma situação que só deveria acontecer em grandes catástrofes, e a gente está vendo lá essas crianças, dezenas e dezenas de crianças amontoadas nos corredores, adultos também em outros corredores dos hospitais do estado do Ceará como um todo. Então eu encerro a minha fala mostrando que o problema passa por uma falta de estrutura física, passa por uma falta de uma relação de trabalho digna, passa por uma falta de uma remuneração adequada, e não só adequada, mas uma remuneração a contento. Eu preciso terminar o mês e eu preciso receber, né? Eu já tive casos de colegas médicos, principalmente médicos recém-formados, que tinham um vínculo trabalhista só, que estava faltando dinheiro até para botar gasolina no carro para ir para o posto de saúde, porque estava atrasado 2, 3 meses. Então essa é uma situação que a gente tem enfrentado. É importante que Estado e Prefeitura de Fortaleza revejam essa política de terceirização, de quarteirização da saúde, que a gente já tem caso até de quinteirização. Quando eu falo essas situações é o seguinte, senador Paulo, ao invés da Secretaria de Saúde prestar o serviço diretamente, ela contrata um OS.
Essa OS contrata uma cooperativa e essa contrata uma segunda. Ou seja, do Estado pagador até o médico, o enfermeiro que vai receber, eu tenho 3, 4 agentes aqui, cada um tirando um pedacinho. O Estado paga X, o profissional aqui na ponta vai receber metade de X. E fica tudo perdido aqui no meio, certo? Então, assim, ou a gente assume, quer dizer, o Estado gasta... Aí o Estado... não, a gente gasta muito, mas isso aqui está sendo mal gerido. Né? Por que tanto intermediário nessa relação? Qual o interesse de tantos intermediários nessa relação? Então, eu finalizo mostrando que para que a gente tenha saúde de qualidade, além de estrutura física, a gente precisa valorizar esses profissionais. A valorização desses profissionais passa, a meu ver, pela revisão dessa política de o Estado não prestar diretamente o serviço de saúde. Então, para que isso, o que está acarretando são esses atrasos recorrentes e, obviamente, que os profissionais não vão se dispor a trabalhar nesse tipo de situação.